Vamos começar aí a correção das atividades, tá? Da primeira e segunda semanas do PET 1. A primeira pergunta, né, lá daquela atividade avaliativa que nós fizemos, né, a questão é lá da PUC, né, no Rio, 2006. Durante a Primeira República, 1889 a 1930, na sociedade brasileira, revoltas que, a despeito das diferenças, expressaram a insatisfação e a crítica de grupos populares quanto aos mecanismos de exclusão social e política e às estratégias de expansão dos interesses oligárquicos, então vigente. Assinale a alternativa que identifica corretamente revoltas que ocorreram, né, nessa natureza aí durante o período da Primeira República. Foi a pergunta lá, né, a primeira questão. Guerra de Canudos e revolta da vacina. Por que essas duas revoltas aí? A despeito das diferenças e da insatisfação e a crítica de grupos populares. Então, a revolta de Canudos e a revolta da vacina, elas encaixam melhor na pergunta, né? Porque está falando de grupos populares. Então, Canudos foi relacionado a grupos populares, né? Não foi relacionado à insatisfação da oligarquia. Tá? Então, Canudos e a revolta da vacina seria aí a alternativa mais correta. Tá? Questão 2. A revolta da vacina, 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. A mobilização analisada representou um alerta, uma medida em que a ação popular questionava, né, o que esse grupo, né, essa ação, né, essa revolta da vacina estava questionando. Eles estavam questionando a existência do governo, estavam querendo derrubar o governo, estavam reivindicando melhores condições de vida, né? Então, qual que era essa reivindicação? Se encaixa nisso que eu acabei de falar, ou não, né? Se ela representava apenas um alerta da população que estava questionando. Olha só, a revolta da vacina, ela questionou o arbítrio governamental. O que é isso? Né? É o governo fazer juízo do que é necessário ou não para a população, sem antes conscientizar a população. Né? A revolta da vacina, como eu já falei, né, já expliquei na outra aula, foi o quê? Um grupo de pessoas, né, que se reuniram e saíram para as ruas do Rio de Janeiro, questionando a imposição do governo em obrigar as pessoas a tomarem uma vacina. Tá? Então, essas pessoas questionavam esse arbítrio, né, essa imposição do governo em obrigar as pessoas a tomarem vacina. O que faltou nisso aí? Faltou uma melhor conscientização, né, do governo, explicando para a população a importância da vacina, a necessidade da vacina. Tá? Então, como o governo se omitiu nessa explicação, nessa conscientização, a população se revoltou. Né? Porque saíam notícias, né, que, vamos chamar de hoje em dia, são fake news, né, que o governo queria matar as pessoas. Hoje em dia, né, nós estamos aí nesse dilema, né, se deve tomar vacina, se não deve. Algumas pessoas falam que não vão tomar porque a vacina vai alterar o DNA da pessoa, que a vacina vai implantar um chip chinês na pessoa,
né? Então, falta a conscientização. E nós não vimos isso novamente, né? O governo federal, ele não conscientizou a população da importância que é a vacina. Apenas compra a vacina, distribui, né, compra em pouca quantidade ainda, distribui, e não explica a necessidade, não explica. A gente não vê um cartaz, a gente não vê uma propaganda na televisão explicando para as pessoas a importância. Aí começam a surgir fake news, né, mensagens de WhatsApp, com um monte de mentira, com um monte de inverdades a respeito das vacinas, tá? Então, a revolta da vacina, né, de 1904, ela ocorreu por arbítrio governamental, né, a imposição do governo em vacinar a população. Questão 3. O período de 1900 a 1930, identificado no processo histórico brasileiro como República Velha, teve por traço marcante, né, qual foi o traço, né, qual que foi a linha, né, que marcou o período da República Velha. Olha lá, ó. O predomínio das oligarquias dos grandes estados que procuravam assegurar a supremacia do setor agrário exportador. Tá? Então, predomínio das oligarquias dos grandes estados, né? A oligarquia, o que é um pequeno grupo, né? É um grupo que governa. Oligarquia, né? Oligar, grupo, pequeno grupo. Arquias, né? Seriam o governo, então o governo de um pequeno grupo. Então, predomínio das oligarquias dos grandes estados, que procuravam assegurar, né, a supremacia, né? O setor agrário exportador está acima, né, ter os privilégios da sociedade, os privilégios econômicos. Então, o que marcou esse período de 1930, né, de 1900 até 1930, foi esse predomínio desse pequeno grupo agrário exportador, principalmente o café. Pergunta 5. Nas palavras das historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling, havia determinada política, iniciada por Campos Salles no Brasil, que reconhecia a plena autonomia das elites regionais, fazia vista grossa aos embulhos cometidos por essas elites. Para eleger as bancadas e o governo estadual, acenava com benesses do Tesouro e apresentava a fatura. As unidades da federação deveriam agir coesas e em consonância com o poder central. O que ela está falando nisso ali? Que existia um acordo, né, entre as elites nacionais, as elites regionais, para que se mantivessem no poder. Tá? E eles utilizavam o dinheiro, né, o tesouro, né, o dinheiro do Estado, para pagar essas benesses. Então, a pergunta: as historiadoras mencionavam a que prática da nossa política? A política dos governadores. Nós vimos o quê? Que essa política dos governadores era uma troca de favor, né? O presidente fazia troca de favores com governadores, os governadores faziam troca de favores com os coronéis faziam troca de favores aí com o eleitorado, né? Mantinha aquele eleitorado, né? Mantinha o cabresto, né? O voto de cabresto. Então, essa troca de favores entre governo federal, governo estadual e os coronéis, a gente chama de política dos governadores. Agora, aqui as atividades do PET.
A primeira atividade lá do PET, né, da primeira semana do PET. A República Velha foi caracterizada por... Eu esqueci de marcar aí, tá? Por um período de paz completa em todo o território nacional, pela alternância de poder entre os partidos estaduais, realizado pelo sufrágio universal masculino, por uma ascensão social dos libertos pela lei de 13 de maio de 1888, né, que é a Lei Áurea, pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais. Então, qual dessas 4 alternativas vai caracterizar a República Velha? Houve um período de paz? Não. Teve várias revoltas. Houve alternância no poder entre partidos estaduais? Não, né? A única alternância era entre mineiro e paulista. Por uma ascensão social dos ex-escravos, né, libertos em 13 de maio pela Lei Áurea? Também não. Então, a alternativa correta, pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais. Questão 2. É uma questão aí aberta, né? Podemos dizer que a proclamação da República, 1889, foi resultado de um movimento popular ou elitista? Tá? Foi popular ou elitista? Justifique sua resposta. Foi movimento popular? Não, né? A proclamação da República no Brasil foi um movimento da elite nacional, tá? Que nada tinha aí a ver com a população, né? Com as camadas mais baixas da população. Então, a resposta, né, elitista, pois não houve participação popular. A grande massa popular pouco entendia o que estava acontecendo. Foi um movimento civil-militar, onde o governo que foi implantado continuou dominado pelas mesmas oligarquias que já mantinham-se no cenário político desde o Império. Então, ocorreu a proclamação da República, mas não houve a participação popular, né, a participação das classes mais baixas. Ela foi feita, né, a proclamação foi feita num acordo civil, né, do grupo civil e do grupo militar. E aquele grupo que já estava lá no poder se manteve. Não houve troca, né, de grupos que estavam no poder. Questão 3. Ficou meio pequenininho aí, mas é porque o espaço era pequeno. Mas vamos lá. Ao fim de uma madrugada confusa, de 14 para 15 de novembro de 1889, vários grupos militares de oposição concentraram-se diante do Ministério do Exército do Rio de Janeiro, onde estava reunido o governo imperial. E seu protesto culminou com a proclamação da República pela mais importante figura militar do país, o Marechal Deodoro da Fonseca. 100 anos de República, um retrato ilustrado da história do Brasil, 1904, 1918, volume 2, editora Abril, São Paulo, 1989. O início da República no Brasil foi descrito desde sua fundação como uma proclamação. No entanto, cada vez mais os historiadores preferem o termo golpe de Estado, pois, tá? Então, está perguntando aí, né, se foi um golpe ou se foi um movimento que proclamou a República no Brasil, tá? Nós vimos, né, que essa proclamação foi feita à noite, né, numa reunião onde que o Exército, né, Marechal Deodoro, o Marechal Deodoro ele era até monarquista, ele gostava do sistema monárquico, estava ao lado do imperador, né, de Dom Pedro II, mas
fizeram a cabeça dele, dizendo que não havia mais necessidade de Dom Pedro II, que tudo aquilo que Dom Pedro II estava fazendo no Brasil estava contrário aos interesses, né, principalmente dessa elite agrária e exportadora, e Marechal Deodoro, então, convencido com esses argumentos, né, ele vai aderir aí à proclamação da República. Mas a pergunta é o seguinte: foi golpe ou foi movimento, né, a proclamação da República? Pois, então, né, por que esse grupo de historiadores prefere o termo golpe de Estado? Porque não houve participação popular e foi dirigido contra um governo constitucional. Gostando ou não daquele governo do Dom Pedro II, ele era um governo que tinha uma Constituição. O Dom Pedro II não era um rei absolutista. Ele tinha uma Constituição, ele tinha que obedecer àquela Constituição. Então, os historiadores, né, mais recentes, eles usam esse termo, né, golpe de Estado, por isso, porque não houve participação popular e retiraram do governo uma pessoa que tinha uma Constituição a ser seguida. Tá? Apesar de ser rei, né, não vamos falar que ele era um rei absolutista, porque ele tinha Constituição. Tá? A próxima aí. Agora, a próxima questão já é sobre a Era Vargas, né, que já é aquela segunda semana do PET. Nós vamos deixar para corrigi-las amanhã. Amanhã não, na quarta-feira, na próxima aula. Tá?